Podcast Tudo é ADM. Olá, seja bem-vindo ao podcast Tudo é ADM. Afinal, realmente, tudo é administração. E aqui no nosso podcast você vai ouvir falar sobre assuntos de gestão, a gente vai ter dicas de livros, a gente vai ter dicas de filme, a gente vai falar do que está acontecendo na atualidade. Enfim, você vai encontrar aqui tudo que você precisa para escutar durante a viagem do ônibus, na viagem do trem, no seu carro ou até na internet quando você estiver trabalhando. Mas não deixe o chefe saber disso não diz que eu falei nada, tá? E hoje, nesse primeiro dia, nesse primeiro podcast, o nosso convidado é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso presidente, administrador Wagner Siqueira. Wagner, é um prazer falar com você sempre e nessa nossa estreia. É verdade, é uma satisfação enorme estar aqui com esse programa de estreia. Acho que vai ser um programa que vai marcar muito a comunicação aqui do CRA, que já vem se marcando há muitos anos, mas que agora está muito forte para um novo momento, né? É verdade. A gente sempre investiu muito em comunicação aqui no CRA, sempre estivemos na vanguarda do sistema e esse podcast vai vir para marcar e para mostrar que a gente está sempre à frente, hein? Perfeitamente, conte comigo. Opa, ó, vocês estão de prova que o chefe falou que contar com ele, hein? E Wagner, vamos falar então hoje, como você gosta do pinga-fogo, vamos falar hoje sobre concursos. Só esse ano, nos primeiros 150 dias da sua gestão, a gente já solicitou a impugnação de 5 concursos de todo o estado, inclusive da Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente passou por um período em que a gente teve poucos concursos, agora eles estão começando a crescer mais um pouquinho e é um trabalho do CRA estar atento a todos esses editais, não é? É, em verdade, trabalho de todos os conselhos profissionais de quaisquer profissão. Das 32 profissões regulamentadas, essa é uma responsabilidade. Mais ainda, ao artigo 77, parágrafo 8º da Constituição do Estado, que eu tenho a honra de ter sido o autor desse dispositivo, uma emenda constitucional, que determina que os conselhos, né, de atividade profissional, a OAB, o CREA, de engenheiros, do CREMES, dos médicos, nós, administração, contabilidade, todas, eles têm a responsabilidade e os realizadores do concurso têm a obrigatoriedade de convocar os conselhos para todas as fases do concurso. Não é apenas no edital, na formulação do edital, mas para eles estejam partícipes de todas as fases do concurso. O que aconteceu, em verdade? De uns tempos para cá, a lógica dos concursos públicos saíram, e isso era obedecido, esse artigo. A Constituição de 89, né? Tem muito tempo. Constituição estadual. Isso era obedecido, mas ultimamente não é mais obedecido. Por isso, essa briga aqui nesses 5 primeiros concursos. Mas por que você acha que aconteceu isso? Eu não tenho dúvida. O que aconteceu? O sistema de concurso público virou privado. Eu não estou dizendo que é melhor nem pior, não estamos entrando no mérito nesse momento. É uma constatação. Uma constatação. Como é que funciona essa lógica? Sempre foi o serviço público que realizou. Há alguns concursos que ainda são realizados diretamente pela administração pública, mas quase a totalidade não é. O que significa? Contrata uma empresa privada, cada vez tem mais empresa privada realizando concurso, e o pagamento se dá na taxa de inscrição do candidato naquele determinado concurso. Portanto, quanto mais candidatos, tá certo? Mais o faturamento da empresa. E a administração pública, é claro, se é uma questão lógica, ela se beneficia porque ela não gasta nada com esse concurso. Antigamente gastava, porque a taxa da inscrição acaba indo para a empresa privada. É a remuneração da empresa que está realizando o concurso que faz tudo. O serviço público fica apenas para homologar. Mas ele tem a responsabilidade dele. Ele não tá delegando, ele está delegando apenas a execução do concurso. A responsabilidade de convocar pelo artigo 77, vou repetir, parágrafo 8º da Constituição Federal, tem que convocar os conselhos. E eles não estão fazendo isso. Isso gera uma... E aí começa o descumprimento também das legislações. Se eu preciso de mais gente, normalmente esses 5 concursos a que você se refere, ou ele é absolutamente vinculado ao profissional de administração, ou ele é de profissão compartilhada. São profissões que compartilham, com uma zona cinzenta, como a gente chama.
Tem um no caso da Prefeitura do Rio que é típico, é histórico, que é o analista de planejamento e orçamento. Você está roubando a minha pergunta, Wagner. Mas desculpe aí. Olha, mas tá bom. Mas talvez Analista. explique, mas o analista de Vamos orçamento, falar sobre isso. que é uma categoria muito bem remunerada, importante, que ela tem um significado, mas quando você olha esta função, ela é compartilhada claramente por 3 profissões que atuam no processo de planejamento público, federal, estadual, municipal e qualquer área de planejamento público, que são os economistas, os administradores e os contadores. Então, em verdade, a obediência da lei, aí tem o dispositivo constitucional, e a obediência da lei determinaria o cara, para ser candidato, teria que ser inscrito no Conselho Regional de Administração ou de Contabilidade ou de Economia. Mas as empresas privadas querem aumentar isso sobre uma lógica, sobre um princípio que parece moral e sensibiliza muitos juízes isso, para abrir o número de candidatos a essa prova. Só que isso descumpre as leis das profissões, e aí, porque eles querem aumentar, aí começa a ter, o cara tem qualquer curso superior, né, belas artes ou física nuclear, e pode fazer esse concurso. Como a remuneração é boa, você tem um número de inscrição enorme de pessoas que, se não estudarem muito fora dessas 3 áreas, têm muita dificuldade de passar nesses concursos, porque eles não têm a formação acadêmica, a formação própria do exercício dessa função. Portanto, a privatização do ensino, a privatização dos concursos, em geral, com as exceções, repito, tem aumentado enormemente esse descumprimento da lei. E eles não querem, evidentemente, a participação, ao cumprimento do dispositivo constitucional estadual que obriga funções de engenheiro, tem que ter o CREA, funções de administrador, ou função dos 3, ou 4, ou 5, ou 2, ou 1, tem que ter aquele conselho convocado, não no edital, em todas as fases do concurso. Esse é um dispositivo que não está sujeito não é lei, é Constituição do Estado. Portanto, no caso, nós estamos falando já da Prefeitura e roubando a sua pergunta, no caso, a gente está convocando, sensibilizando o Conselho de Contabilidade e o Conselho de Economia para cerrarem fileiras conosco na obediência, a 2 obediências. Primeiro, ao dispositivo constitucional que a Prefeitura, que contratou uma empresa, certamente está fazendo. Em segundo lugar, também, e se for a Prefeitura diretamente, está descumprindo o que ainda, em ambas as situações, são graves. E, por outro lado, está descumprindo a lei dos economistas, dos administradores e dos contadores, que diz que esta área é compartilhada, cada um tem a sua atribuição própria dentro do processo de planejamento e orçamento do Estado. Então, da Prefeitura, do Estado que eu falo, da Prefeitura, do Poder Público. O ideal é que a gente tenha ao nosso lado para realizar, para fortalecer esse momento, até mesmo para que se faça cumprir a Constituição Estadual, os 2 outros conselhos que dividem essa área cinzenta. Em verdade, há 2 descumprimentos da Prefeitura. Primeiro, descumpre o dispositivo constitucional. E segundo, descumpre o dispositivo de cada lei dessas 3 profissões que compartilha essa função de planejamento e orçamento da administração pública. Verdade. A Prefeitura desculpa em 2 situações. E a empresa privada não quer saber disso. Para a administração pública, tem a lógica que parece simpática, né? Mas que descumpre a legislação. Assim, a gente vai ter mais candidato, quanto mais candidato, melhor. É verdade, mas quanto mais candidato, muito melhor para a empresa que está realizando o concurso, porque ela fica com a taxa de inscrição. E a gente tem também o pé lá na frente, né? Quando a gente já está pensando lá na linha de chegada. Será que a pessoa que passou, estudou naquele momento, ela está preparada para cumprir aquele cargo? Uma prova só vai mostrar que a pessoa está preparada? Veja, essa questão de concurso público só da prova de conhecimento, você tem que se questionar isso, entendeu? Quer dizer, mas a lógica no Brasil de concurso é uma lógica absolutamente moralista e maluca. As pessoas pensam que os concursos públicos começaram agora, recentemente, depois da Constituição de 88. Todo governante que assume, prefeito, governador, presidente, coloca isso como se fosse uma bandeira. Não é. Eu posso ser um pouquinho longo aqui, apesar de ser... Né? Em 1938,
você fez o primeiro Estatuto do Servidor Público, 1939, desculpe. 28 de outubro de 1939. Por isso que o Dia do Servidor é 28 de outubro. E dizia Momento o seguinte, cultural. Momento cultural, que é importante. Todo servidor público que estava na administração pública naquele momento, governo Vargas, que começou a organizar a administração pública de fato no Brasil, virava estatutário por causa do Estatuto. Aham. E aí, ninguém mais, a partir dali, só entraria no concurso pelo sistema do mérito, através de concurso público. E foi assim muitos anos. Meu pai, por exemplo, né, que era um concurseiro, ele fez 19 concursos. Ele tinha muitos concurseiros. E ficou assim até 1948. Em 1948, foi feito um primeiro plano econômico. O plano econômico no Brasil era muito rejeitado, porque se achava que era de planejamento. Aham. Não plano econômico, planejamento de administração pública, que chamava SALT, que era S de saúde, AL de alimentação, T de transporte e E de energia. E aí iam fazer o primeiro plano econômico do SALT. Em verdade, o coordenador operacional desse plano, eu tenho a honra e o prazer de dizer que foi irmão do meu pai, falecido muito cedo, Eurico Siqueira. Ele era do DASP, administrador do DASP, isso era feito no DASP. Mas não tinha gente especializada em saúde. Ah. Não tinha alimentação, não tinha transporte, só podia concurso público. Mas como é que vai fazer para fazer o plano? Então, vamos chamar extranumerário, quer dizer, extra-estatutário. E vamos contratar essas pessoas para colaborarem com profissionais da área, para eles poderem fazer o concurso e participar e elaborar, elaborar o plano. Aham. Mas aí precisa de datilógrafo, precisa de office boy, não é verdade? Que office boy hoje é contínuo. Datilógrafo. Nossa, há quanto tempo eu não escuto essa palavra? Datilógrafo, ASB, SD, FD, FJH, né? A gente vai poder trabalhar com os 10 dedos. Mas, em verdade, quer dizer, aí daqui a pouco tinha mais extranumerário do que estatutário. E ficou assim. E aí chegou em 52, o Vargas chega e faz o segundo Estatuto do Servidor Público no dia 28 de outubro de 1952. Bala Jujuba se você acertar, Érica. O que ele fez? Ele transformou todos o extranumerário em estatutário, dizendo que a partir daquele momento ninguém mais poderia ingressar no serviço público se não fosse mediante concurso. Já ouviu isso, não já? Já ouvi, Eu estou indo de 38, 39, já estamos em 52. Já são 14 anos aí. Já, né? 38 para 52, mas tem muito mais. E aí vem o governo Juscelino Kubitschek. As crises, o governo Juscelino Kubitschek, os programas de meta, também precisava meta de indústria naval, indústria ferroviária, as coisas todas, automobilística. E não tinha especialista, porque ele criou uma figura paralela na administração pública, que falam muito esse nome, mas que não tem nada a ver com a genialidade gerencial do Juscelino, que eram os grupos executivos. Grupo executivo do Juscelino era grupo executivo. Não esses grupos executivos que não têm nenhum comando, não fazem nada, em geral na administração pública, em todos os níveis. Com ele, não. Eles implantavam a indústria automobilística. O outro fazia a transferência da capital do Rio para Brasília. O outro fazia a capital, né? Mas que não tinha os técnicos. Então vamos contratar extranumerário. Não pode. Extranumerário não pode. Isso em algum momento. Aí ele falou assim, já sei, vamos botar recibado. A pessoa vai simplesmente receber por recibo, não tem nenhum direito, quando acabar a função vai embora, não tem indenização de nada, é um recibado. E começou a ter recibado para as diversas áreas, daqui a pouco tinha mais recibados do que estatutário. Aí tivemos mais um estatuto no dia 28 de outubro que dizia que ninguém mais podia ser contratado. Aí veja bem, aí vem um plano de cargos e salários do governo Jango, lá em 62, a Lei 3.780. A Lei 3.780, na Guanabara, que era o estado da Guanabara, foi a Lei 14. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde a União vai, os estados e municípios repetem. Todos fizeram o plano de cargo e salário. Na Lei 3.780 do Jango, era um avanço em termos de perspectiva de carreira dos funcionários, todo mundo que era recibado virou o quê? Você acha? Estatutário. Viu como é que você vai ganhar uma balinha do Juba? Viu, tá vendo? Não é difícil. Virou estatutário. Todo mundo virou estatutário. E ao virarem estatutários, quer dizer, agora só pode ingressar no serviço público, na Guanabara e no estado, né? E no federal, e nos municípios.
eu não tinha cidade do Rio de Janeiro ainda, porque o estado da Guanabara e a cidade eram um estado só, as duas entidades, né? Sim. Você pensa que acabou? Não. Não acabou. A gente está falando de Brasil. Aí vem a Revolução, né? A Revolução começou a disputar. O bom mesmo era o CLT, porque o CLT você manda embora, vamos acabar com a estabilidade do trabalhador em geral, como se acabou, né? E vamos fazer a contratação tudo seletista. Em verdade, tinha uma discussão se tinha a acumulação dos militares que se aposentavam ou que iam para as estatais, se eles estavam acumulando essa discussão, mas daqui a pouco tinha mais seletista, médico, engenheiro, advogado, contínuo, sempre, não era, já era contínuo, já não era office boy, ainda datilógrafo, né, tá certo? Com máquina elétrica agora, era aquelas máquinas chiques, né, de esfera, e daqui a pouco tinha mais seletista do que estatutário. E aí veio a Constituição de 88. A Constituição de 88 sempre é o princípio moral, em cima da sua pergunta lá original, que diz assim, só tem que ter concurso. E aí eles vieram falando que absurdo um ganhar mais no legislativo do que no judiciário, o judiciário ganha mais que o executivo. E aí veio o regime jurídico único, que diz o seguinte, o regime todo mundo tinha que ganhar igual nos 3 estados, que a gente sabe que não é verdade, né? A condição foi, né? E não é, e é muito menos verdade hoje. E aí o que você fez? Quem tinha 5 anos de recibado, melhor, tá certo? Não era mais recibado, desculpa. Quem de seletista, quem tinha 5 anos de seletista, portanto, até 88, de 88 para 83, que comprovasse que estava exercendo a função, esta pessoa virava o quê? Estatutário. Bom. Então tá bem. Isso aconteceu no federal, nos estados e todos os municípios. Onde a vaca vai. Vai atrás. Então, agora a Constituição diz que só pode ser mediante concurso, né? Agora ficou pior, porque agora você terceiriza, quarteiriza, tá certo? E vai ter um dia uma lei, sem seguir o ciclo histórico que nós temos, esses quarteirizados, esses terceirizados, um dia vão virar servidor público estatutário. Por quê? A gente sabe que muda a empresa nas organizações, mas os terceirizados continuam, ou não é assim, na maioria dos casos. Sim, verdade. Isso acontece aqui no Conselho, né? Sim. Tá certo? Então a pessoa muda o terceirizado e aí vem uma lei que é nobre, que é movida pelos propósitos, a pessoa está... Pela moral, pela dignidade das pessoas, do respeito, e você transforma em estatutário. Em verdade, se a NASA tivesse só estatutário, certamente o foguete não chegava na Lua, tá certo? Quer dizer, você tem que ter, na administração pública, vou fazer uma brincadeira aqui que eu acho, você tem que ter o namorado, o noivo, o casado, o desquitado, portanto, desquitado com as suas relações peculiaridades. Se você não tiver diferentes formas de tratamento, de uso de servidor, do uso da colaboração pública na administração pública direta, você acaba, como hoje, pagando muito mais empresas terceirizadas, ou quarteirizadas, que muitas vezes rima com comissão. Verdade. Tá certo? Que não tinha nesses aspectos, porque a pessoa estava... Agora você tem um custo, e aí isso sai daquela famosa faixa de custo da administração pública, que tem que ter percentual em relação à receita, etc, que a administração pública, através dos tribunais de contas, são muito rigorosos, mas pela via da terceirização, da quarteirização, essa coisa passa pelo ralo. Entendeu? Então você tem que ter diferentes formas de uso no servidor público, e pela nossa história, um dia alguém vai compreender isso e vai ver que é melhor transformar de novo o terceirizado e o quarteirizado, porque ele está há muitos anos, quem tem 20 anos, que é absurdo, vira servidor público. Isso vai acontecer. Então não é possível. Você tem, portanto, o processo de seleção de administração pública na linha do computador que nós temos, da internet, do LinkedIn, que é o maior sistema de recrutamento e seleção do mundo hoje, né? Se você continuar a usar sistemas de seleção da década de 30 do DASP, que eram vários, são exatamente os mesmos processos. Você não mudou nada. Você tem outras formas de seleção que escolheriam esses candidatos. Como você perguntou, às vezes, não é porque ele passou num concurso que ele está melhor preparado, ele está afiado para passar naquilo, passou, né? E aí?
Ele não tem o perfil psicológico, ele não tem as outras competências que um servidor, um trabalhador, um colaborador da administração pública precisa para exercer bem a sua função. Às vezes, ele não tem nem o sentido psicológico de doação que se pressupõe do servidor público ao prestar serviço público ao público. Portanto, não é possível a gente manter o mesmo. Todas essas empresas estão defasadas, porque elas utilizam as mesmas lógicas de seleção através de uma legislação anacrônica que era realizada a partir de 38, 39 com o DASP, quando ele foi criado em junho de 38, o DASP. E o estatuto de 28 de outubro de 39. É muito 28 de outubro. Desculpe que eu me alonguei muito, né? Não, uma aula de história. Foi um momento mas é de lógica, mas isso tem repercussão direta na administração pública. É cíclico, né? Isso se transforma. Você mostrou que é cíclico. E que um país que não aprende com seus erros está condenado sempre a repeti-lo. A gente repete os mesmos erros com o mesmo discurso, como foi, né, a ideia do regime jurídico único. Todo mundo ia ter o regime jurídico único, que não é verdade. Você criou de lá para cá uma seleção absurda, porque você criou uma verdadeira situação de uma cleptocracia. A cleptocracia é de privilégio. Não é cleptocracia, não. Desculpe, a palavra está errada. Uma aristocracia como se fosse da Índia. Você tem 4 ou 5 áreas profissionais na administração pública que ganham muito bem, desproporcional àqueles outros servidores públicos que têm uma contribuição também muito importante que ganham muito mal. Vou dar um exemplo. O pessoal do mundo jurídico, todos eles. O pessoal do mundo de auditoria e controle. E o pessoal do mundo de fiscal, os fiscais, esses têm salários que são absurdamente altos. Não estou dizendo que eles não devam ganhar. Eu estou dizendo que eles ganham demais em comparação com um médico, com um engenheiro, com um geógrafo, tá certo? Com um físico nuclear, que cumpre funções até tanto ou mais complexas e mais importantes do que o Estado, do que esses cumprem. Não estou dizendo... Enfim, você pega 10, 15 vezes menor o salário. Tá certo? Você pega um médico no Estado, quanto é que ele ganha, e quanto ganha um auditor da Fazenda Estadual. E você for para o federal, a mesma coisa. Então, o número dos procuradores, delegados de polícia, todo mundo no jurídico tem essa remuneração desproporcional às demais funções produzidas também por essa lógica de que tudo que leva à ordem, quer dizer, tudo que é do Estado deve ser bem remunerado. E tudo que leva ao progresso, a gente pode terceirizar, pode dar um jeitinho. Aí a educação é do jeito que a gente está, você não valoriza o SUS, que é uma alavanca fundamental do maior sistema de proteção de saúde do mundo, muito bem concebido, mas que precisa ser muito apoiado para ser a nossa alavanca de desenvolvimento igualzinho ao processo do agronegócio. Eu não tenho dúvida disso. Se você colocar a saúde, o SUS, para acelerar violentamente, o governo agora quer recuperar a indústria com toda razão. A indústria do Brasil já foi 25% e hoje está 11% do nosso PIB. Quando você tem que importar, como é que chama? Máscaras da China, porque o Brasil não está produzindo, quando você é o único país do BRICS que não fez vacina própria, porque a África do Sul fez, a Índia fez, a China fez e a Rússia fez. Sim. O Brasil, que é o 5º país, não fez. Por quê? E nós temos uma possibilidade, uma cultura de universalização de vacina que é histórica no país, e a gente não fez. São de referência mundial. E a gente vê que importar, achando que todo mundo vai vender para a gente mais barato. A gente viu que não é assim. Portanto, o SUS é uma alavanca de desenvolvimento na área de saúde e os médicos têm que ganhar muito bem. Verdade. Tá certo? Então, para não dizerem que a gente é Cassandra, como você gosta de falar... Cassandra é a deusa das más notícias, mas que dava mais notícias que aconteciam, mas que ninguém acreditava. Exatamente. Vamos lembrar, porque... Tudo que está falado aqui é verdade, tudo que foi falado é verdade. É verdade, exatamente. Mas a gente tem uma parte boa também. Porque, além desses 5 concursos que foram impugnados, nós tivemos também a consulta de um concurso em Rio Claro, no município de Rio Claro, um dos municípios que fazem parte aqui dos 92 aqui do Rio, que fez exatamente, né, o que
preconiza a Constituição Estadual. A gente precisa também falar isso, né? Perfeitamente, é claro. É importante que a Prefeitura de Rio Claro, foi a Prefeitura ou a Câmara Municipal? Na verdade, foi o Instituto Nosso Rumo, né? Que é o responsável. Ele precisa ser elogiado e reconhecido e, portanto, o governo municipal também. Ele está cumprindo a Constituição. Exatamente. Então, parabéns aos rio-clarenses, todo mundo que vai fazer esse concurso, tá tudo direitinho. Não é o caso, por exemplo, da Prefeitura de Valença, que nos respondeu de forma arrogante pela empresa, dizendo assim, eles perderam o prazo de concurso. Ô, cara pálida, pela Constituição, você que está descumprindo a Constituição. A gente não perdeu prazo nenhum. A gente precisa acompanhar todo o concurso. É claro, todo, não é, tá certo? Não tem prazo. A gente não é candidato, não. Quer dizer, você vê a falta de conceito desses empresas que realizam o concurso, do conceito adequado do que seja esta responsabilidade, comete até equívocos primários, simplórios como esse, de dizer que nós perdemos o prazo. A gente não é candidato não, mestre. A gente tem vocês têm a obrigatoriedade é sua, de consultar os conselhos regionais de todas as profissões no conselho. No caso, a nossa profissão também, Cabo de Valença. Exatamente. Que é muito grave. Antes, durante e depois. É isso. Então não tem essa história de tempo. Né? A gente não tem a ideia de ficar judicializando nada, quer dizer, como se fosse atravancando a justiça nem nada. Mas é preciso que essas empresas aprendam a cumprir a lei brasileira e a Constituição do Estado. E porque elas só estão pensando no lucro. Quanto mais inscritos, melhor. Porque eles recebem, vocês estão entendendo? Recebe pelo inscrito. E quanto mais se aumenta a inscrição, melhor, tá certo? E o governante fica livre, porque se livra daquele problema, não tem que gastar nada, não entra em orçamento. Às vezes, em alguns contratos, até uma parcela entra como receita extra para o ente estatal que está fazendo o concurso. Não estou contra isso não, sabe, Érica? Eu estou contra o descumprimento explícito da legislação por parte dessas empresas. Gosto mais, é verdade, quando o poder público faz o concurso diretamente. Dá menos bronca, você que todo mundo tem bronca, dá menos bronca, hein? É verdade, é verdade. E quando dá bronca, tem demissão. Tá certo? De servidor que não se comportou. Né? Que não está respeitando o bode. O bode onde você roda a prova, por exemplo, as pessoas, porque o cara que faz a graça... Não, era só o cara que roda a prova, não. Os examinadores também. Tem sempre um amigo, uma amiga, um namorado, uma sobrinha, a filha de alguém. Os examinadores também têm que ser controlados. Porque a prova vaza de todo jeito. Então, tivemos 5 impugnações. Sim. Mas vamos continuar de olho. Vamos continuar de olho em todas, tá certo? Essa é uma preocupação estratégica, porque obriga a que o poder público cumpra a Constituição, que ele próprio é subordinado, como todo cidadão. Verdade. Bom, Wagner, para a gente fechar esse nosso primeiro episódio aqui do Tudo é ADM, como eu falei, vamos ter dicas, que a gente gosta de dar dicas para vocês. Eu vou dar uma e Wagner vai dar outra, da nossa coluna Arte, Cultura e Gestão. A minha dica é o filme Fome de Poder, com o Michael Keaton, que vocês também conhecem como Batman. Não sei se vocês vão lembrar, porque, assim, eu sou da década de 80, então eu lembro dele como Batman, mas vocês vão lembrar também ele naquele filme que ele ganhou o Oscar, Bluebird, Blackbird. Vocês vão lembrar dele. Mas esse filme, ele mostra a concepção do primeiro restaurante dos irmãos McDonald's. Aquele que vocês veem, o grande M amarelo, que a gente vê em todos os lugares. E como tudo mudou quando eles conheceram um vendedor de máquinas para fazer milkshake. O Ray Kroc. Né? Então esse filme ele aborda isso, como que a empresa cresceu, como a empresa se desenvolveu e a importância do networking. Né? Porque tudo mudou quando eles conheceram esse vendedor de máquinas de milkshake e hoje é esse gigantesco império alimentício que a gente conhece e que está literalmente em todos os lugares. Vai, Wagner, sua dica de arte, cultura e gestão. Arte, cultura e gestão. Nós vivemos hoje cada vez mais na globalização, mas é preciso que as pessoas compreendam o processo mais forte de início da globalização no mundo e que é uma peça e um texto fantástico, certamente, do maior escritor do mundo, que é Shakespeare.
que é exatamente o Mercador de Veneza. Você tem todas as figuras humanas importantes nesse texto, mas também o processo de globalização em Veneza, que redunda hoje no processo total de globalização da aldeia global que nós estamos vivendo. Mercador de Veneza, William Shakespeare. Muito bem. Então, o Mercador de Veneza, a gente tem ele em livro, a gente tem ele em filme, a gente tem ele em peça de teatro, inclusive aqui no nosso canal, né, no canal do CRARJ, vai aprender muito sobre a natureza humana. Wagner, foi um prazer tê-la aqui no nosso Tudo é ADM. Eu espero que a gente continue fazendo bastante coisa aqui para os nossos profissionais, para as nossas empresas, estudantes, para a sociedade em geral. Muito obrigado, Érica. Colega administradora, é um prazer estar aqui sempre com vocês. Mande seus temas, mande suas perguntas, questione o processo do debate, da interação entre o Conselho e você em quaisquer áreas do âmbito da nossa profissão é fundamental. Isso aí. Então, quer perguntar alguma coisa para o Wagner, quer fazer um comentário, quer que a gente debata algum tema que está aí na crista da onda, só mandar nos comentários de qualquer uma das nossas redes que a gente vai estar anotando tudinho e trazendo aqui, porque afinal, tudo é ADM. Eu aguardo vocês no próximo podcast. Até lá. Tchau, tchau.